Marcelão é agora o atual coordenador da disciplina de HPB da SBU. Marcelão, boa noite. Prazer estar com você novamente, virtual. Vamos estar em breve, pessoalmente. Pode começar a sua aula. Um abraço. Seu microfone, doutor. Desculpa. Então vamos lá. O Congresso Europeu foi bastante interessante também no que diz respeito à HPB. É, a gente teve aí 225 abstracts apresentados, 8 vídeos divididos em sessões de ciência básica, diagnóstico, tratamento, complicações, segmento e de novas tecnologias. Assim como o Mazuki mencionou, a gente tem estudos bem interessantes e já robustos sendo apresentados, então eu tentei selecionar os estudos apresentados que tiveram uma melhor metodologia, quer seja estudos clinical trials, comparando alguns tratamentos, quer seja estudos que tenham um segmento mais longo ou um número de pacientes maior. Em relação a novos MISTs, né? Então, muito se falou das técnicas minimamente invasivas. A gente já tem algumas aqui disponíveis no Brasil e provavelmente temos algumas outras a chegar. Desculpa, Então, doutor. O senhor pode colocar em tela cheia pra gente? opa, perdão. Agora sim, doutor. Pode prosseguir, perdão. Então, esse primeiro estudo é o estudo Pinnacle, é o estudo pivotal que avalia o Optilume HPB, que é um balão revestido com droga, que tem por objetivo fazer uma comissurotomia da próstata para tratamento de HPB, e aí, né, depois dessa comissurotomia, se implanta o paclitaxel, que vai diminuir aí os fibroblastos, e com isso os resultados tendem a ser duradouros. Então a gente teve aí a apresentação dos resultados de 3 anos do Pinnacle. Esses foram os pacientes estudados, então é bem característico, né, dos MISTs serem pacientes com próstatas de até 80 gramas, um IPSS acima de 13 e um fluxo máximo abaixo de 12. Só entender por que que não está passando. Bom, esses foram os resultados. Então, a gente tem aí em 3 anos uma melhora do IPSS, caindo de em torno de 23 para em torno de 10, e isso se mantendo ao longo do tempo. Então, uma redução aí de 56% do valor do IPSS. E, diferentemente de outros MISTs, a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, onde a gente não tem um ganho muito importante do fluxo máximo, aqui com o Optilume HPB, o fluxo máximo subiu de quase 9 para praticamente 20 num ano e se manteve assim ao longo do tempo, caindo um pouquinho para 17 no terceiro ano, uma melhora de 99%. E não houve piora da função sexual em todos os domínios do IEF, então é mais uma alternativa aí para aqueles pacientes que queiram preservar ejaculação. Então, a conclusão é que o tratamento com Optilume HPB resulta numa melhora funcional e sintomática significativa que se mantém ao longo do tempo. Um outro dispositivo, esse talvez ainda um pouquinho mais distante, e foram pelo menos três apresentados muito parecidos, mas esse com um segmento um pouquinho mais longo, com 24 meses de segmento desse stent chamado Provi, que é um diferente do que a gente tem já disponível no Brasil, que é um stent transitório em que a gente tem que aplicar e depois de uma semana, 10 dias retirar. O Provi é um stent permanente de nitinol. E aí, nesse estudo com 220 pacientes, que comparou o Provi com o sham, né? Então, o sham é aquela técnica em que você mimetiza que vai fazer um procedimento. Então, você faz lá a ureteroscopia, faz o barulhinho do dispositivo sendo implementado, mas no fim das contas você não implementa nada. Então, isso tem sido bastante utilizado também para testar os MISTs e aprovar os MISTs. Mais uma vez, né, IPSS
maior que 13, fluxo máximo menor que 12, próstatas de até 80 gramas. E aqui interessante o tamanho da uretra, né, prostática, acima de 3,75 centímetros. Então, próstatas um pouquinho mais compridas, esse ProViven em dois tamanhos, duas extensões. E aqui os resultados, mais ou menos como no caso do Optilume, a gente tem aí em 2 anos uma melhora significativa em relação ao IPSS e uma melhora de 6 ml por segundo no fluxo máximo. Não teve nenhum efeito colateral relacionado ao dispositivo, e nenhuma necessidade de intervenção pelo próprio dispositivo. Lembrando que no passado a gente tinha os stents prostáticos que causavam bastante incrustação e deixaram de ser utilizados. Esse aqui parece ser algo que possa ficar por um tempo indeterminado. Eu acho que mais interessante até do que esses novos MISTs, eu acho que talvez seja a possibilidade da gente começar a entender o papel real do MIST, onde ele deve ser alocado, e a gente teve aí um estudo bastante importante, que é o estudo VAPER, que é um estudo multicêntrico de não inferioridade, que comparou o Resum, né, a terapia com vapor de água, com tratamento medicamentoso, com alfa-bloqueador, 75 pacientes em cada braço, e o objetivo primário foi a variação do IPSS e do questionário de saúde sexual dos homens depois de um ano, e objetivos secundários, que é tratamento medicamentoso ou cirúrgico, o índice de retenção urinária e necessidade de passagem de sonda por mais de 90 dias, e uma piora do IPSS maior ou igual a 4 pontos. E a gente vê que o Resum, né, a terapia com vapor de água, trouxe uma melhora mais importante no IPSS. Então, o vapor de água, uma diminuição de 10 pontos, e o alfa-bloqueador, uma diminuição de 6 pontos no IPSS. E, por outro lado, o vapor de água praticamente não interferiu no questionário de saúde sexual, ao passo que o alfa-bloqueador piorou a qualidade sexual desses pacientes. E se a gente tivesse que comparar, então o vapor de água teve menos reintervenção cirúrgica, menor chance de uma piora clínica e menos retenção urinária. Já o tratamento farmacológico teve mais eventos adversos e mais necessidade de retratamento farmacológico, uma menor necessidade de retratamento farmacológico. Então, talvez aí a gente tenha os MISTs sendo utilizados mais do que uma opção à falha do tratamento, mas como uma opção ao próprio tratamento medicamentoso. Comparando MISTs com outros MISTs, né, hoje em dia a gente muitas vezes acaba usando o que está disponível, mas tem saído alguns estudos mostrando qual deles talvez a gente deveria utilizar ou favorecer. Então, esse é um estudo chamado CLEAR, que também é um estudo randomizado que comparou durante um ano o Urolift, né, com o vapor de água. 35 pacientes no braço do vapor de água, do Resum, 38 no braço do Urolift. Os grupos eram semelhantes. O endpoint primário que a gente precisa prestar atenção, né? E a gente sabe que o Urolift, muitas vezes o paciente não precisa usar sonda no pós-operatório. Já o vapor de água, muitas vezes a gente deixa esse paciente com pelo menos 7 dias de sonda. E o endpoint primário desse estudo foi justamente estar livre de catéter no terceiro dia do pós-operatório e se manter livre até o sétimo dia. Então, assim, é um estudo desenhado para favorecer o Urolift. Então, 20% dos pacientes que foram submetidos a Resum falharam, não atingiram esse endpoint primário, e só 3% dos pacientes que fizeram o lift da uretra prostática falharam esse endpoint primário. Mas eu acho que mais interessante do que isso, a gente vê os outros dados. Então, em 2 semanas e em um mês, o Urolift teve resultados melhores no que diz respeito ao IPSS e à qualidade de vida. Então, os resultados do Urolift parecem ser mais precoces, mas depois, em até um ano, os resultados meio que se equiparam.
Então, não teve diferença em retratamento nesse caso, e o alívio dos sintomas foi semelhante entre os grupos. Então, como eu falei, parece que o Urolift traz uma melhora mais precoce, mas aí depois de 3 meses os resultados passam a ficar equiparáveis. Também acho que falta bastante dados de MIST versus RTU, que é o tratamento gold standard. A gente teve aí, tem um estudo prospectivo de uma tecnologia que a gente já tem disponível no Brasil, que é a ablação a laser transperineal, né, o ecolaser. E aí o objetivo desse estudo, então, foi comparar os resultados funcionais e sexuais dessas duas técnicas, o ecolaser versus RTU, 27 pacientes no grupo do ecolaser, 50 pacientes no grupo da RTU. Os grupos, eles não eles eram equiparáveis. A gente vê que em relação à alta, o grupo da RTU teve alta mais tarde. Porém, por algum motivo, os pacientes que fizeram ecolaser permaneceram com sonda por 7 dias e meio, ao passo que os pacientes que fizeram RTU só por 3,2 dias. E justamente por ser um procedimento transperineal e não transuretral, muitas vezes uma das coisas que se advoga é que o ecolaser a gente teoricamente não precisaria usar sonda. Em relação à parte de preservação sexual, utilizando-se de novo o questionário de saúde sexual, o ecolaser preserva a saúde sexual aí em 96% dos pacientes, ao passo que a RTU só em 50%. Por outro lado, do ponto de vista funcional, a RTU ela traz aí um ganho significativamente melhor na queda do IPSS e numa melhora do fluxo máximo. Então, a conclusão, a ablação a laser transperineal, ela preserva a ejaculação, ela é efetiva, mas os resultados funcionais da RTU são um pouco melhores. Sempre se tem aquela frase do Thomas Herman, né, que enucleação, enucleação, enucleação. Então, alguns estudos já de longo prazo comparando alguns tipos de laser, eu selecionei só um deles, mas o fato é que os resultados são iguais em praticamente todos esses estudos. Quando a gente compara, nesse caso, por exemplo, o TUFLAP, né, o Thulium Fiber com o HOLEP, o laser de Holmium, a gente vai ver que não existe nenhuma diferença, né? Então, esse foi um estudo de não inferioridade, mas a gente vê que aí o ganho de IPSS, o ganho de qualidade de vida foi muito semelhante entre os grupos. Também não teve diferenças importantes no que diz respeito a complicações ou a parte ejaculatória ou de disfunção erétil. Ou seja, a energia talvez não seja tão importante, a técnica parece ser mais importante. Então, aqui o resultado que tanto o TUFLAP quanto o ROLEP são efetivos, duráveis e seguros. Uma coisa que está bastante em voga é a miniaturização da enucleação, né? Será que camisas mais finas trazem benefício? E aí queria aqui parabenizar o Felipe Figueiredo, que é talvez o pai da miniaturização do ROLEP, né? O chamado de mini-LEP ou MILEP. E aqui a gente comparou nesse estudo prospectivo randomizado, um ressectoscópio 22 versus um ressectoscópio 26, e a gente vê que, do ponto de vista de tecido retirado, tempo de sonda, tempo de internação, não houve diferença entre os grupos. Da parte funcional, né, ganho, melhora do IPSS, melhora, diminuição do resíduo, melhora do fluxo máximo, também não teve diferença entre os grupos. Mas, do ponto de vista de complicação, sim, a gente vê que o MILEP teve uma diminuição importante em relação ao ROLEP padrão no que diz respeito à incontinência urinária transitória e uma tendência a ter menos estenose de uretra. Então, aqui nesse estudo, a gente vê um benefício do MILEP, porém, num outro estudo que comparou também camisa 22 com camisa 26, e esses pacientes avaliados nos meses 1, 3, 6 e 12, não se notou esse ganho no que diz respeito à incontinência transitória, nem à estenose de uretra. Os pacientes que fizeram a enucleação padrão
com o catéter 26 tiveram uma maior chance de conseguirem tirar a sonda no mesmo dia. Então, acho que os resultados ainda são um pouquinho divergentes. O MILEP é atraente, mas ainda faltam dados para a gente bater o martelo de que ele é a melhor opção. Para Mais próstatas um minuto, maiores, doutor. também vários estudos. Esse aqui comparou Whole com cirurgia robótica, adenomectomia robótica, com aquablation, que é o jato de água. E aí a gente vê que não houve diferença nos resultados em relação a se atingir a trifecta, que é preservar a ejaculação, não ter complicação e ter um ganho da parte funcional. Entretanto, o aquablation preservou mais a ejaculação. A gente não tem aquablation disponível aqui no Brasil, mas mostrando que as três técnicas para próstatas grandes, acima de 90 gramas, são bastante equivalentes. Em relação à durabilidade, aqui há tratamento medicamentoso para pacientes submetidos a Rezum, então pacientes com próstatas abaixo de 80 gramas, a gente vê que um número grande de pacientes, um terço dos pacientes em menos de um ano, precisa voltar a tomar remédio depois de fazer MIST. E aí tentou se achar quais eram os critérios que poderiam predizer a necessidade de voltar a tomar remédio. Os principais foi o fato de esses pacientes já estarem tomando medicações antes do procedimento, mais uma vez mostrando que talvez o MIST, como uma alternativa à falha da medicação, talvez não seja aí a melhor opção. E em relação a retratamento cirúrgico, a gente vê aqui que em 3 anos o índice de retratamento das cirurgias para tratamento de HPV vai de 2 a 16%. Então, as cirurgias mais enucleadoras, como a prostatectomia simples e a enucleação com laser, aí na casa de 2 a 2,5%. A RTU na casa de 6,5%. A vaporização com laser verde, o aquablation, que é o jato de água robótico, aí perto de 10%, e os MISTs perto de 13%. Então temos que orientar bem os nossos pacientes quanto ao risco de retratamento cirúrgico. E esses, então, foram os papers, os abstracts selecionados em HPV da EAU, e estou aberto aí para eventuais perguntas que alguém venha a ter. Bom, obrigado, Marcelão. Excelente apresentação, mostrando que teremos muitas tecnologias em breve aqui no Brasil.